Gente, já começa o programa de hoje falando de um caso que está repercutindo muito, não só aqui na capital, nem no interior do Amazonas, mas no Brasil como um todo. Um crime grave, um crime brutal e que chocou muitas mães Brasil afora. Imagina, você tem uma filha, cria ela com muito amor, muito carinho e de repente você simplesmente passa a agredir essa criança constantemente. As agressões são tão violentas que chamam a atenção dos vizinhos. Os vizinhos denunciam, mas o conselho tutelar aparentemente faz vista grossa e a menina permanece sob os seus cuidados. Eu estou contando a história da pequena Rafaele. Ela é filha da Rafaela, uma jovem de 22 anos. Essa aqui é a Rafaele, tá? Uma menina de 5 anos. Tá aqui a mãe. A Rafaele de 22 anos. Só que no meio do caminho, a história da Rafaela e da Rafaele se cruzou com a da Vitória. Cadê a Vitória? Coloca pra mim aqui a madrasta, por favor. Essa aqui. Essa mulher. Ela também maltratava constantemente a pequena Rafaele. E o pior de tudo, com o consentimento da Rafaela. Não sei se ela temia perder o relacionamento, se ela também passou a desgostar da própria filha. O casal sempre viveu em perfeita harmonia, isso de acordo com os próprios familiares. Mas aparentemente o convívio com a criança incomodava bastante. Ontem, aqui no Balanço Geral, eu te trouxe todos os detalhes dessa história extremamente covarde. Na saída lá da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a Vitória conversou com o Arquipo fez vários questionamentos e em nenhum momento ela confessou o crime. Pelo contrário, negou tudo, disse que isso não tinha acontecido, disse que não era culpada e que as duas eram inocentes. Só que a polícia tem certeza do contrário. Por quê? A Rafaele, na madrugada de quarta-feira, deu entrada em uma unidade de saúde já sem vida. A menina de 5 anos tinha vários hematomas pelo corpo e uma médica percebeu que algo estava estranho. Por quê? A Vitória e a Rafaela chegaram contando uma historinha de que a Rafaele teria caído no banheiro. Só que eram muitos hematomas e em locais do corpo que não tinha como justificar uma queda. Por isso, a polícia foi acionada, as duas foram presas em flagrante e agora estão à disposição da justiça, tá? Detalhe, balanceiro, o laudo pericial do Instituto Médico Legal constatou sinais de asfixia. Ou seja, a pequena Rafaele, muito provavelmente, foi estrangulada, além de ter sido agredida e morta por essas duas mulheres. A gente tem um trechinho da fala do delegado a respeito desse caso. Vamos ouvir. Os médicos identificaram diversos hematomas ali por todo o corpo da criança, inclusive ferimentos ali, hematomas antigos já, que não eram recentes. Posteriormente, com uma avaliação mais minuciosa dos médicos, foi verificado ali. O velório da pequena Rafaele Ramires Lima foi marcado por dor e revolta por parte dos familiares. Também não era para menos, né? Enche a tela aí, por favor, com a imagem da Rafaele. Uma menininha, gente, indefesa. Nem tinha noção das atrocidades que a própria mãe fazia com ela. Tinha a vida toda pela frente. Só que, infelizmente, quem deveria dar amor, quem deveria dar proteção, quem deveria cuidar, zelar por essa criança, foi a mesma pessoa que a matou. O pai da menina conta que era privado de ver a filha. Isso pela própria mãe, tá? O pai queria encontrar a menina, pô, tô com saudade dela, deixa eu visitar a Rafaele. E a mãe dizia, não, aqui você não vem. E ele nunca soube das agressões. Escuta aí. Eu não sabia que ela maltratava assim da minha filha. E também a gente procuramos a justiça junto com o advogado e demos primeiro a papelada e ele parece que fez 5 vezes denúncia. Aí a justiça também não colaborou com a gente, tem muito custosa. Aí com a minha filha eu nunca teve notícia, nem foto, nem nada. Olha, gente, esse é um tipo de caso que me deixa extremamente revoltado, porque, ao meu ver, houve negligência de alguém. Não sei se do Conselho Tutelar, não sei se da Polícia Civil, porque os vizinhos denunciavam constantemente as agressões. Não foi uma, não foi 2 ligações, foram 5 denúncias para o Conselho Tutelar. Por que não tiraram essa menina do convívio
da mãe e da madrasta? Por que deixaram ela permanecer com essas duas mulheres, mesmo sabendo o que acontecia dentro de casa? Aí eu sei que tem muita gente que vai falar, Alisson, mas é melhor ela estar com a mãe. Na sua opinião, a Rafaela foi mãe dessa menina? Olha o que aconteceu com ela. Ela era maltratada pela própria madrasta. A mãe permitia. A mãe também batia constantemente. Proibia a menina de ver o próprio pai. Tem algo errado nessa história. Alguém falhou no seu trabalho, eu não sei quem foi, também não estou aqui para acusar nem A nem B, mas a Rafaela deveria ter saído desse convívio com as duas há muito tempo. Quem sabe hoje a Rafaela estaria aqui e a gente nem estaria contando essa história. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Crime extremamente revoltante, tá? Extremamente revoltante. Aí eu vejo essa foto, ó, a Rafaela sorrindo, a Rafaela, coitada, abraçada na mãe, no colo da protetora, de quem ela mais amava na vida, e foi traída pela própria mãe, negligenciada, agredida e morta. Não é para menos que a família está revoltada. Não é para menos que os familiares querem que a Rafaela e a Vitória fiquem um bom tempo na cadeia. É o mínimo que essas duas merecem, que elas merecem muito mais, não vou nem falar aqui o que elas merecem, tá? Caso extremamente triste, um crime sórdido, covarde, praticado por esse casal. Meu Deus do céu, viu, gente? Eu não vou segurar mais não a reportagem. Você vai acompanhar agora como foi o velório da pequena Rafaela Ramírez, tá? 5 anos, uma vida toda pela frente, mas infelizmente vítima da própria mãe e da madrasta. Balança. Com cartazes em frente à funerária onde o corpo da pequena Rafaela Stacy Ramírez Lima era velado, familiares e amigos se reuniram para dar o último adeus e pedir justiça. O clima era de revolta e inconformismo. Nós estamos muito sentidos familiares, a minha família também que está longe, principalmente a família dele, que onde eles conviveram perto lá, né, onde ela morava. Estou muito também abatido, nem tanto também com ela, mas com a minha filha também que faleceu, né? Então, um pai triste e desesperado também. O pai desabafa que era privado de ver a criança pela mãe e por isso não sabia que a filha vinha sofrendo maus tratos. Ele conta que por diversas vezes tentou a guarda da menina. Eu não sabia que ela maltratava assim da minha filha. E também a gente procuramos a justiça junto com o advogado e demos primeiro a papelada e ele parece que fez 5 vezes denúncia. Aí a justiça também não colaborou com a gente, tem muito custosa. Aí com a minha filha eu nunca teve notícia, nem foto, nem nada. Para os parentes, houve descaso da justiça, já que a violência já havia sido denunciada. Em fevereiro deste ano, o caso chegou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Um boletim de ocorrência foi registrado e a situação encaminhada ao Poder Judiciário. Ela intimidava a menina, espancava a menina e todas as vezes que faziam denúncia no Conselho Tutelar, desde o começo foi feita a denúncia. Tá aí o Conselho Tutelar, nunca levou esse caso a sério, nunca levou esse caso a sério. Adianta de alguma coisa? Não, tá aí, mataram a menina, aí quer dizer que pode matar a filha e viver solto como se nada tivesse acontecido? O próprio Conselho Tutelar, a própria polícia sabia de tudo e abafaram o caso, não quiseram correr atrás. Aí agora estão todo mundo procurando sair só porque ela morreu. E o erro é de quem? Da família? Não, ela escondia a filha do próprio pai, bloqueava a família do pai todinha. Rafaela Stacy foi lembrada como uma criança carinhosa e feliz por essa vizinha. Uma história tão curta, interrompida de forma brutal. Ela era uma criança muito amada, era uma criança muito carinhosa, ela gostava de todo mundo, era uma ótima criança. O sentimento aqui é de revolta. Para os parentes e amigos, ainda fica difícil acreditar que a violência tenha partido de quem deveria dar amor, carinho e atenção. O que eles querem agora é que a justiça seja feita. Justiça, 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 justiça.
Tomara que ela pudesse também na cadeia e nunca mais saia de lá. Nem os bichos, nem os animais tratam os filhos desse jeito, entendeu? Elas merecem pagar da pior forma, elas merecem, entendeu? Sofreu, tanto que essa criança sofreu, elas merecem. O meu sentimento é sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de querer justiça por uma criança indefesa. O corpo de Rafaele será sepultado no município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, cidade natal do pai. Uma vida curta interrompida pela violência, mas que deixa marcada a lembrança de um sorriso doce, agora transformado em memória entre amigos e familiares. Olha, a gente vai seguir comentando esse caso. Eu vou ouvir agora a advogada de defesa da família, da menina de 5 anos, né, da pequena Rafaele, que acabou morrendo nas mãos da própria mãe e da madrasta. Carol, vamos conversar aí com a advogada o seguinte. Lá no YouTube tinha muita gente comentando a respeito da atuação do Conselho Tutelar. Inclusive, daqui a pouquinho vou conversar com o conselho, com o conselheiro tutelar para esclarecer como é o trabalho nesses casos, né? De que forma as denúncias chegam até o conselho. Mas enquanto isso, Carol, o que estavam comentando lá no YouTube? Os balanceiros estavam falando que a atuação do Conselho Tutelar foi falha, porque muitas denúncias foram feitas e mesmo assim a criança permanecia sob os cuidados da mãe e da madrasta. Essas denúncias foram feitas de fato para o Conselho Tutelar ou diretamente para a Polícia Civil? Qual a informação que a advogada da família tem nesse sentido? Bom dia para você. Bom dia, Alisson Mota, bom dia a todos que nos acompanham. A gente volta a falar sobre o caso da pequena Rafaele Stacy, de apenas 5 anos, que morreu após ser vítima de espancamento e maus tratos. É importante a gente ressaltar, viu, Alisson, que o laudo pericial apontou que essa criança sofreu lesões no fígado e rins, trauma abdominal fechado, hemorragia e também asfixia mecânica. A mãe da criança, a Rafaela Coelho Ramírez, de 22 anos, e a companheira dela, a Vitória Coelho Dutra, de 25 anos, foram presas em flagrante. Elas passaram por audiência de custódia ainda na tarde de ontem e a Justiça manteve a prisão preventiva de ambas. A gente fala sobre esse caso que é revoltante agora com a advogada do caso, advogada da família, doutora Adriane Magalhães. Muito bom dia, doutora. Obrigada por falar com a gente, porque é um caso que chamou bastante atenção e é revoltante porque a vítima trata-se de uma criança, um ser indefeso, né? E ela foi vítima, a gente falei aqui justamente sobre o laudo pericial, porque ela foi vítima de todas as violências possíveis por quem mais deveria mantê-la segura, não é mesmo? Obrigada, bom dia. Exatamente, foi um crime extremamente hediondo, impressionante, que chocou toda Manaus. Uma mãe e uma madrasta mataram a própria filha de apenas 5 anos. E veja bem, essa criança já havia pedido socorro, porque a própria irmã da Vitória, junto com o cunhado dela, que são casados, foram até a delegacia do menor. Fizeram uma denúncia anônima também. Isso no dia 25 de janeiro, porque a criança, quando foi visitar a irmã da Vitória, ela estava com uma marca no rosto. E aí, imediatamente, a irmã suspeitou. E ela foi até a delegacia, fez a denúncia, cumpriu o papel dela de cidadã. E quando chegou na delegacia, ela não foi totalmente atendida. E aqui eu reafirmo que houve sim uma omissão, né, do Estado. E nós vamos, inclusive, pedir essa responsabilização criminal e civilmente do Estado, porque o pai da criança também foi até a delegacia para fazer a denúncia, pediu para ser ouvido e a delegacia não quis ouvir esse pai, dizendo que o processo já tinha sido distribuído e que agora era com o Ministério Público. Ora, nós sabemos que pela lei de proteção da criança, a delegacia ela é obrigada sim a tomar as medidas protetivas. Ela deveria ter entrado com um pedido de proteção para essa criança, um pedido de medida protetiva para afastamento do lar, para que fosse entregue essa criança para o pai, né? E não foi feito. Doutora, quais são os próximos passos jurídicos?
Os próximos prazos jurídicos é acompanhar o processo, porque ela vai ser levada ao tribunal de júri. Agora, na audiência de custódia, foi mantida a prisão dela, inclusive o Ministério Público, de uma forma brilhante, se manifestou, relatando a omissão, né, que ocorreu, porque se essa criança tivesse sido ouvida desde 25 de janeiro, ela estaria viva sim. Elas maltrataram essa criança, elas torturaram a criança e ficou toda marcada no pescoço, elas enforcaram, a criança ficou toda roxa do lado direito nos braços, as costas da criança está toda marcada e ainda teve um afundamento craniano nessa menor. A boquinha dela toda roxa, com certeza de vários tapas que essas duas assassinas cometeram contra a criança. Caso brutal. Muito obrigada, doutora Adriane, que nos deu maiores detalhes sobre esse caso. A vítima, a pequena Rafaela Stacy, ela ainda chegou a ser socorrida, foi encaminhada ali para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na Zona Leste, mas infelizmente, diante de tanta brutalidade, ela não resistiu. Acabou de chegar aqui uma nota oficial da Polícia Civil do Amazonas, que informou realmente que em janeiro de 2025 foi realizada essa denúncia na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, dessa criança de 5 anos que estaria sofrendo maus tratos supostamente praticados pela sua madrasta. E diante da gravidade dos fatos, a equipe da DEPCA agiu ali, registrando esse boletim de ocorrência, instaurando também um termo circunstanciado de ocorrência que foi encaminhado ao Poder Judiciário em fevereiro de 2025. E segundo as informações, a Polícia Civil reiterou o compromisso, né, passou as informações sobre esse registro de ocorrência. A gente vai seguir acompanhando também agora quais foram os desdobramentos, quando essa denúncia chegou também ao Conselho Tutelar e, como a doutora bem falou, vai haver aí as próximas diligências aqui da defesa da família dessa vítima. E a gente segue acompanhando, viu, Alisson, esse caso, porque não se trata de um caso isolado. Afinal, existe toda uma rede de apoio, não somente da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e principalmente o que a gente sempre aborda aqui, chamar a atenção de vizinhos, a família que vê uma situação, uma vítima em risco, para estarem denunciando. E, infelizmente, houve essa denúncia, mas essa criança continuou aí nas mãos dessas agressoras. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso. Eu volto com você aí no estúdio. Alisson. Carol, obrigado pelas informações. Olha, da Carol, já vou direto conversar com a Débora Christi. Coloca a Débora aqui para mim, porque ela está lá no Conselho Tutelar. Vai ouvir agora um conselheiro a respeito da atuação desse órgão nesse tipo de caso. Então você, balanceiro, que estava lá no YouTube, comentando, tentando entender, tentando verificar se houve ou não falha por parte do Conselho Tutelar, o momento é agora, tá? Atenção máxima para essa entrevista. Débora, muito bom dia para você, bom trabalho, já estou contigo. Bom dia, Alisson. Bom dia para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. A nossa equipe se encontra aqui no Conselho Tutelar, que fica na Zona Leste de Manaus. E agora, Alisson, o motivo da nossa vinda até aqui nesse local é para falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica e muita revolta para as pessoas que estão acompanhando o caso dessa criança de 5 anos que foi agredida pela mãe e pela madrasta. Aqui no meu lado está a equipe do Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus. E a gente vai começar falando com o Marcos Lima, que é o conselheiro. Marcos, fala pra gente como que funciona o processo de denúncia em casos de agressões contra crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, no artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente, informa que suspeita ou confirmação de maus tratos, castigo físico, violência contra criança e adolescente serão obrigatoriamente encaminhadas ao Conselho Tutelar. Eu queria que você contasse pra gente, você estava me mostrando a documentação, né, da mãe, da madrasta, que a equipe de vocês foram até o local. Conta pra gente como é que foi quando vocês chegaram nesse local. Essa situação foi atendida pelo colegiado aqui do Conselho Tutelar da Zona Leste 2. A denúncia que chegou para o Conselho Tutelar acerca dessa família foi uma denúncia de abandono de incapaz. A nossa equipe, quando a denúncia chegou ao Conselho Tutelar, imediatamente tomou todas as providências, inclusive foi ao local. E ao chegar no local, a família não morava mais no local, no endereço que foi indicado. E aí
feito o contato com vizinhanças, com moradores ali do local, informaram que estariam morando em uma outra residência, em um outro local. A nossa equipe foi até esse local e, chegando no local, encontraram a criança e a mãe. Vocês já estavam monitorando as duas, até porque esse caso não é de hoje, segundo informações que a nossa equipe recebeu e que a polícia também confirma, é que essa criança ela já foi agredida várias vezes. Aqui no conselho, a denúncia que chegou foi uma denúncia de abandono de incapaz. Quando a nossa equipe chega no local, identifica a criança com a mãe e não consegue identificar naquele momento situação de violência. Ali no local, na casa, na residência, inclusive uma criança muito falante, muito atenciosa, inclusive com a equipe que foi ao local. E aí, o Conselho Tutelar, nessa situação, resolveu verificar se essa criança estava com as vacinas ok, resolveu verificar se essa criança estava estudando, resolveu fazer o acompanhamento dessa família. Inclusive, essa família esteve aqui no Conselho Tutelar, onde o Conselho Tutelar, a família trouxe a questão da vacina da criança, declaração escolar dessa criança, e o Conselho, inclusive, deu um feedback para que essa família retornasse agora, no dia 22, aqui no Conselho Tutelar. Então, com relação à denúncia de maus tratos, aqui na sede do Conselho Tutelar, a denúncia não chegou para a gente aqui, a denúncia de maus tratos. O que chegou para a gente foi uma denúncia de abandono de incapaz, que a nossa equipe foi ao local e que no local encontrou a criança e a mãe. E a criança, ela estudava também. Vocês têm a documentação da criança, que ela foi matriculada na escola? Essa criança estuda, a gente está com a documentação aqui, inclusive a gente quer agradecer o espaço que a TV Record está dando para o Conselho Tutelar, apresentar para a sociedade essa situação e que o Conselho Tutelar vem atuando diuturnamente exatamente para combater esse tipo de situação que aconteceu com essa criança. E faremos de tudo para que essa mãe, realmente sendo responsável, pague pelo crime que cometeu, seja a responsabilidade dela juntamente com a sua companheira. Então, no dia 22, a mãe e a madrasta, elas retornariam aqui com vocês? Retornaria à sede do Conselho, porque o Conselho passa a acompanhar. Quando chega uma denúncia para o Conselho vai no local, já tomando providência. Então, diante dessa situação, o Conselho atendeu, trouxe as vacinas da criança, trouxe declaração escolar, trouxe tudo. A criança não verbaliza para a gente do Conselho Tutelar que era vítima de maus tratos. Inclusive, nós temos aqui no nosso Conselho conselheiros capacitados pela Unicef, pela SSP, para fazer escuta especializada. E aqui no Conselho, a nossa equipe se debruçou para tentar verificar se essa criança era vítima de maus tratos. Mas aqui conosco a gente encontrou uma criança alegre, sorridente, que conversava bastante. Lamentamos profundamente a perca dessa criança, lamentamos mesmo, mas o que chegou para a gente aqui no Conselho, chegou uma denúncia de abandono de incapaz, chegou inclusive pelo Disque Denúncia da Prefeitura de Manaus, e aí a gente foi no local, a denúncia de abandono de incapaz não configurou, porque quando chegamos no local, a mãe da criança estava com a criança em casa. E essa família, elas, na verdade, já teriam se mudado do bairro no qual elas moravam, né? E foi quando elas foram para o bairro Tancredo Neves, que fica também aqui na zona leste de Manaus. Quando vocês chegaram na casa antiga, vocês pensavam que ela ainda continuava morando ali, né? Elas continuavam morando ali. Mas os moradores chegaram para vocês, o que eles relataram para vocês? Porque os moradores, eles já realizaram várias denúncias em relação a esse caso, porque, como eu lhe falei, não é de hoje que essa criança ela estava sendo maltratada. Eu vou pegar aqui o nosso papel da questão. A documentação da criança, da mãe, da madrasta. Essa aqui, o que nós temos aqui, todo o procedimento, inclusive aqui para você, a denúncia. O Conselho Tutelar vai no local, faz o processo de atendimento todo. Inclusive a criança recebia Bolsa Família, estava cadastrada em programas sociais. Cartão de vacina da criança todo ok, Declaração escolar da criança tudo ok, Conselho Tutelar devidamente fazendo o seu papel diante da denúncia que chegou para cá para o CT. A equipe, ela é uma equipe valente, porque a equipe, quando chegou no local, ela já não estava mais no endereço onde ela morava. A equipe, em posse da informação que passaram para ele, a equipe foi até a casa que apontaram e lá conseguiram chegar até a criança, onde as pessoas dali, os moradores de onde ela morava, informaram onde era, a equipe foi para lá e conseguiu identificar essa família. E quando vocês tiveram contato com a menina, todo o tempo ela aparentava ser uma criança feliz, sorridente, e em nenhum momento dava para perceber algo estranho?
Inclusive, a criança, quando o conselho chegou lá, tem uma questão que a criança falou que tinha um coelhinho, ela queria mostrar o coelhinho dela para a equipe do conselho tutelar. E ela foi lá tentar, ele não está mais aqui o coelhinho. E aí a criança saiu e segurou na perna da mãe lá. Então, assim, o Conselho Tutelar está muito atento a essas questões. Apesar da pouca estrutura, às vezes, para desenvolver um trabalho a contento, mas a gente tem feito de tudo para poder dar uma resposta à sociedade diante dos casos que chegam ao Conselho Tutelar, sobretudo aqui da Zona Leste. Agora, quais são os canais de denúncia que a população pode recorrer? Olha, nós temos vários canais de denúncia. Nós temos o 181 da Polícia Civil, nós temos o 190 da Polícia Militar, nós temos o Conselho Tutelar funcionando praticamente 24 horas, com as suas sedes funcionando, são 10 sedes em Manaus, funcionando de 8 às 18 e no plantão das 18 às 8 do dia seguinte, inclusive o plantão e final de semana pode ser feito através do 0800 092 1407. 0800 092 1407. Essa denúncia que a gente recebeu, inclusive, pode ser feita também para esse telefone que acabei de fazer, porque vai direto para o Disque Denúncia da Prefeitura de Manaus e ali eles fazem a distribuição para o ICT de Manaus para que sejam tomadas providências. E vale a gente reforçar também, falar sobre a importância de quem está em casa nos acompanhando, denunciar. Tem que denunciar. Eu queria que a senhora desse esse alerta para quem está em casa nos acompanhando. Então, é importante que nós entendamos que a sociedade é responsável, né, de zelar pelo direito de criança e adolescente. Nesse sentido, o colega já passou as informações dos canais em que deve ser feito. Quando é observado que uma criança está vivenciando alguma situação de violência, deve ser comunicado. Como já foi falado, eu repito, a denúncia que chegou neste órgão, Conselho Tutelar Zona Leste 2, foi uma denúncia de abandono de incapaz, que em locos não foi, né, verificada a veracidade daquela denúncia que aqui chegou. E não vendo, não percebendo nenhuma situação de agressão física naquele momento com a criança, o Conselho procedeu com a prerrogativa que lhe cabe. O colega colocou a situação aqui de que acompanhamos, nós inclusive atendemos nesse Conselho Zona Leste 2 em colegiado, a face de buscar percepção se está vivenciando uma criança algum tipo de violência ou não. O que naquele momento, infelizmente, lamentavelmente, e pode ser que naquele momento não estava vivenciando, eu não posso dizer, porque o que chegou até aqui para nós nesse momento, neste Conselho, foi essa denúncia, não teve denúncias anteriores neste Conselho da Zona Leste 2, portanto não podemos falar que já houve neste Conselho outras denúncias, que aqui chegou, foi averiguada, foi verificado em logos e não foi, né, como eu disse, visto que efetivamente estava acontecendo abandono de incapaz. Inclusive a criança, como foi dito, muito alegre, brincando, conversando com toda a equipe, em nenhum momento demonstrou a questão da não afetividade com a mãe, com a companheira da mãe, que naquele momento aqui esteve presente. Então cabe a nós, sociedade, observarmos, porque é no dia a dia, nos momentos às vezes que não está o conselheiro tutelar, que não está as pessoas da família, mas está o vizinho, está a sociedade, está a escola, né? Que inclusive nunca recebemos denúncia neste conselho de escola, de agressão, de qualquer situação referente a esta criança, a este caso. Então nós todos somos responsáveis. Percebeu? Denuncie. O nosso trabalho aqui é zelar pelo direito da criança e adolescente em conjunto, em colegiado, e jamais deixar que passe, né? Deixar que passe impune uma situação que se trate de um crime. Olha, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui por vocês terem aberto esse espaço, né, para falar com a gente, pela disponibilidade. Obrigada mesmo. E tá aí, gente. Como vocês escutaram, a gente reforça mais uma vez, se você conhece alguém que sofre agressões, depois dessas informações que eles passaram para vocês, do número de denúncia que você pode estar ligando, faça a sua parte, não se preocupe, que a sua identidade será mantida em sigilo. Se você não quiser se identificar, não tem problema, mas faça a sua parte e denuncie. Alisson, eu volto com você. Débora, me tira só uma dúvida, algo que eu sempre quis perguntar para o Conselho Tutelar, inclusive, como que eles diferenciam essa questão da violência mesmo e dos maus tratos, né? O que configura o crime de maus tratos? O crime dos maus tratos. Você pode responder aqui para a gente, por favor. O artigo 18 do ECA, ele deixa claro a questão do castigo físico
aquele que vai ferir, dilacerar a criança. E nós temos também a questão da cruel e degradante, que é a questão de ameaça, a grave ameaça e a questão da ridicularização contra a criança. Quando se trata dessa situação, isso é a Lei Menino Bernardo, que foi aplicada ao Estatuto da Criança no seu artigo 18. Aí nós temos a questão do crime, o abandono de incapaz é um crime, a tentativa contra a vida, o homicídio é um crime. Então, é uma linha bem tênue aí que a gente trabalha com o Conselho Tutelar e com a Segurança Pública diante dessa situação. E no caso, não chegou até vocês sobre as agressões? Não chegou para o CT a questão de agressão, até porque quando chega, a gente de pronto toma providência. Inclusive, ontem nós estivemos à noite com a conselheira Marlinda na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, porque nós estamos com uma criança no Joãozinho, exatamente que passou por uma situação terrível. Inclusive está internado na unidade de saúde e ontem ao chegar aqui no CT já foi tomado providência, inclusive, para que os autores que fizeram isso com essa criança que está na unidade de saúde sejam responsabilizados. Seu Marcos, obrigada. Alisson, eu volto com você.